na introdução da multimídia dentro do teatro pós-moderno, moderno, contemporâneo. Existem tantas denominações hoje para o teatro. Eu vejo como mais uma tecnologia que entrou no teatro, da mesma forma que quando a luz entrou, né, no teatro, criou uma revolução no teatro. Acho que a multimídia hoje, quando a gente vê os vídeos projetados, o uso de retroprojetor, é mais uma função para ajudar no teatro. Eu vejo com muito bons olhos. O que não pode é esquecer que o elemento principal do teatro continua sendo o ator, né? O próprio Grotowski falava sobre isso, né? Que o teatro podia ser sem cenário, podia ser sem figurino, podia ser até sem texto, só não podia ser sem um ator, né? O elemento essencial do teatro é o ator e o espectador. Esses são os dois elementos fundamentais do teatro. Agora, é lógico que se a gente tem uma tecnologia que pode nos ajudar, por que negar essa tecnologia? Eu acho que o espetáculo pode ser feito sem a tecnologia e também pode ser muito bem feito com a tecnologia. Então, se a tecnologia está aí, a gente tem que aproveitar ela. Agora, tem que saber aproveitar, né? Ela tem que ter a ver com a linguagem, ela tem que ter a ver com o tipo de espetáculo que você está fazendo. Ela não pode vir como um enfeite, ela tem que vir da necessidade. Tem uma necessidade da tecnologia na sua peça? Ela vai somar ao teu conceito de espetáculo? Ótimo. Se não, aí ela se torna dispensável. Ela tem que se tornar necessária. Eu nunca pensei sobre isso. Já assisti muitos espetáculos que utilizam multimídia e me encantei, assim como assisti outros que achei que era desnecessário. Eu acho que tudo que pode compor uma cena, se ele está bem colocado, se ele faz um sentido para a cena, se ele está conectado com o ator e com o texto, na construção dessa cena, tudo é válido. Agora, o resultado, às vezes, ele pode não ser satisfatório, às vezes pode ser satisfatório, mas assim, eu acho que tudo que vier na cabeça para a formação, para a criação de uma obra de arte, de um espetáculo de teatro, está sendo usado com sentido, é válido. Eu não sou contra nada. Atualmente a gente está em cartaz aqui na fundição com um espetáculo que chama A Marca da Água, em que a gente utiliza muito desse recurso da projeção. E isso, na verdade, é uma característica da companhia já de alguns anos, assim, de usar esse tipo de recurso, assim, o vídeo principalmente. Eu como ator, assim, enfim, como uma pessoa de teatro, eu acho que é fundamental, assim, eu acho que, quer dizer, não acho que é fundamental ser super necessário, mas eu acho que é super bem-vindo quando ele é usado de uma forma sensata, assim, né? Eu acho que a multimídia, no caso, dentro de um veículo que nem é o teatro, e mais especificamente o vídeo, eu acho que ele tem que ser usado de uma forma que ele contribua com o espetáculo e contribua com o ator, né? Acho que nunca esquecer, assim, qual que é o foco da arte do teatro, né? Eu acho que é o ator, é o texto, né? Então eu acho que se o vídeo, se a projeção tiver a serviço da história, ajudar a contar essa história, ou simplesmente ser uma moldura, né? Ser um adorno para que tudo seja mais bonito, enfim, ou seja, ou chegue de uma forma mais rápida ou mais direta no público, eu acho que é super válido, assim. Eu tenho, assim, às vezes a gente tem uma certa reserva, porque assim, a gente vê muito vídeo sendo usado de forma exacerbada, assim, no teatro, né? Assim, de uma forma meio indiscriminada, uma coisa meio que você não entende muito bem qual que é a função daquilo ali, né? Por que aquilo está ali, né? Qual que é a ideia para que aquilo tá contribuindo. Aí eu acho que é perigoso. Aqui no armazém, assim, né, acho que o Paulo de Moraes, que é o nosso diretor, ele tem sempre esse cuidado, assim, de utilizar, que é uma coisa que ele gosta, que a companhia tem por hábito, mas sempre pensando nessa questão, assim, usar de uma forma
que se encaixe no que a gente está fazendo, assim, de uma forma delicada, né? Não de uma forma impositiva. Assim, acho que é basicamente isso. Olha, eu acho que é uma tendência, né? Nos dias de hoje, não sei se isso vai se incorporar de alguma forma definitiva ao teatro que vem sendo feito hoje, mas eu acho que, assim, muita gente vai experimentar sobretudo, porque, assim, em algumas situações, quando você viaja, eu acho que a multimídia, ela se adequa muito à questão da cenografia, né? O que eu tenho visto tem sido mais na cenografia, né? Então eu acho que isso facilita quando você viaja, né? Você leva o seu material pronto, você tem um projetor, né? Então, assim, é mais simples do que você sair viajando com um monte de cenário, de container, né? Por um outro lado, assim, determinados tipos de teatro não serve mesmo, porque você precisa de uma coisa mais simples, você tem que estar em lugares que você não tem toda essa aparelhagem necessária, né, para a execução dessa multimídia. Por exemplo, no meu caso, o meu espetáculo O Cheiro da Feijoada é um espetáculo que eu realmente não vejo muito como inserir a multimídia nesse espetáculo, porque é um espetáculo que eu levo em todos os lugares, é um espetáculo híbrido, entendeu? Que eu faço tanto em teatro, quanto faço em jardins, quanto faço em quintais, entendeu? Em qualquer lugar. Então, assim, é esse teatro que eu tenho buscado, que eu acredito, que eu quero levar para todos os lugares. Mas eu acho bacana. É provável que num outro tipo de espetáculo que eu venha fazer, eu possa até inserir, mas assim, não como uma coisa que diz, olha, acho incrível, acho maravilhoso. Não, acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade que foi apontada pelos artistas plásticos que vêm, entendeu, pesquisando isso há muito tempo, e eu acho que agora está abrindo para outros campos, entendeu? Eu, particularmente, pessoalmente, eu não sou muito fã, mas eu acho que desde que usado com conhecimento e com parcimônia, eu acho que ele pode contribuir muito para a proposta. Mas não é necessário. Em si, talvez eu seja mais das antigas, né? Mas eu não tenho nada contra, mas acho que é um equívoco se começa a usar o efeito pelo efeito, entende? Cada dia tem que então ser uma coisa mais mirabolante, mais espetaculosa. Aí fica, onde é que fica o teatro? Eu acho que se não usado com conhecimento, com competência, sim, eu acho que ele pode tomar a frente do que é mais importante. Hoje é tudo de bom usar a tecnologia no teatro, né? Ajuda. Hoje você vê peça com vídeo, muita utilização de vídeo, muita utilização de tecnologia, até holografia hoje o pessoal usa em teatro, né? Então hoje você vê peça que tem um sujeito meio virtual, assim, personagem virtual. Acho que desde sempre tecnologia, multimídia, essas coisas, desde que começou a existir, o Asdrubal usou vídeo em final da década de 70, princípio da década de 80, ele está fazendo peça com vídeo. E daí pra cá tem muitas alternativas, muitas coisas. O grupo Galpão tem intenção de utilizar muito? A gente fez um espetáculo, até de um diretor aqui do Rio de Janeiro, Paulo de Moraes, Pequenos Milagres, que a gente usava projeção, o cenário ele era como um rebatedor, assim, então a gente fazia criava umas situações, uns climas assim, com projeções. Então já usamos, a gente já usou, se quiser. No eclipse que teve aqui no Rio esse ano, a gente usou também projeção, usou muito efeito fazendo céu, fazendo como cenografia. Como utilização na peça mesmo, a gente acha que nunca usou. E com atores, né? O Galpão acho que a gente nunca fez.
tem feito muita coisa de cinema, mídias alternativas, na internet. Você acha que perde um pouco da essência? Não, acho que não. Acho que tem que saber usar. Tem nada, claro, se seja bem feito, não tem que ter preconceito contra nada. Eu acho que o teatro, ele pode usar qualquer ferramenta, como ele pode usar nenhuma ferramenta. Né, assim, ele precisa de atingir o que há de mais profundo no ser humano. Então, se a multimídia vier servir isso, é ótimo. Não é necessário, mas pode ser muito, muito bacana para ser usado, desde que sirva ao propósito e a contemplar, mostrar o que é, né, o que busca o teatro, que é mostrar a profundidade e a complexidade do ser humano. Muito obrigada. Eu, na verdade, tenho pouca experiência com o assunto, né? Eu acho que se vier para somar, tudo é bom. Se vier para diminuir, por exemplo, um trabalho do artista, ou prejudicar um trabalho artístico, claro que não vai ser bom, né? Agora, o uso de vídeo dentro do próprio espetáculo, eu já trabalhei com isso e a experiência foi muito saudável no Hamlet que eu fiz com a Derbal Júnior na direção. Entendeu? Eram vídeos que filmavam o próprio espetáculo e estavam inseridos dentro. Era muito interessante a ideia com esse uso. Então eu não acho ruim, não. Acho que é somar, como você disse. Eu acho que está perfeito. Bom, eu acho a inserção da multimídia no teatro, eu acho muito legal quando ela é feita em conjunto com as outras coisas, com o texto, com a interpretação dos atores, com o cenário, com o figurino. Quando essas coisas se falam, dialogam entre si, eu acho que super funciona, senão fica aquela coisa muito plástica só, né? Então não, quando as coisas estão se comunicando, aí faz tudo certo. Telão, projeção, na roupa, na tela, no chão, qualquer lugar, tá valendo. Isso é uma coisa que existe há um tempo, assim, né, já, e o Armazém gosta muito de trabalhar assim, com várias linguagens muitas assim, e eu acho barato, cara, desde que essa construção ou essa elaboração da multimídia que entra no espetáculo, ele acompanha o processo de montagem, sabe? Para que o ator consiga realmente estabelecer um diálogo, uma fusão, sei lá, com essas outras linguagens que estão acontecendo junto, eu acho super bacana, né? No caso aqui do Armazém, muitas vezes a gente consegue estar, por exemplo, com um cenário, esse espetáculo que a gente está agora que chama Marca d'Água, que tem música em cena, que tem projeção, a gente consegue estar com essas coisas, elas vão se aprontando muito nos ensaios, então a gente tem muita possibilidade de ir testando essas coisas na medida que o processo vai acontecendo, o cenário fica pronto um pouco tempo antes da peça estrear, e aí as projeções elas podem ser testadas com mais vezes, né, para ver o que realmente funciona e o que estabelece essa junção aí com o ator em cena. Acontecendo isso durante o processo, o negócio não entrar gratuitamente, onde não existe um diálogo muito efetivo entre o ator e essas outras linguagens, né? Aí, se não tiver esse diálogo bem forte e muito estabelecido desde o começo do processo, aí eu não acho bacana não. Se for uma coisa muito gratuita, que não está a serviço do espetáculo. Bom, falar sobre multimídia não é nada muito fácil, mas também não é nada tão difícil quando você lembra que Jacques Coupeau introduziu a iluminação cênica no teatro. Aqui no Brasil, quando Ziembinski, com Dulcina de Moraes, também trouxe a iluminação cênica, Dulcina trouxe a música. Isso era para a época multimídia, e tudo é multimeio, tudo é multimídia. Falando-se de projeção, isso está sendo muito utilizado por companhias de dança. A Lazo, por exemplo, tem todo o seu cenário e os bailarinos da Lazo, Cia de Dança, eles dialogam com a projeção, com a multimídia. E isso no teatro, né, nós estamos no século XXI, partindo já para o século XXII, isso é visto com muito bons olhos.
desde que não seja apenas um detalhe. A multimídia, ela deve ser bem utilizada e deve ser utilizada por quem entende. Os nossos companheiros, amigos da Armazém Companhia de Teatro vêm estudando, dialogando, investigando a multimídia, essa proposta de multimídia, de projeção dentro dos seus espetáculos, e tem feito isso com grande maestria. Eu lembro que mais ou menos no final de 1999 a Bia Lessa encenou Casa de Bonecas de Henrik Ibsen no Centro Cultural Banco do Brasil com a atriz Beth Goffman, e a Beth Goffman dialogava com Tovar no telão. Os filhos de Beth Goffman, ou melhor, os filhos de Nora dialogavam com a mãe no telão. Então a multimídia, falando-se de projeção, não é nada tão novo, mas agora a gente está no modismo, né? Nós estamos em 2012, há uma grande frente, várias companhias estão usando multimídia, ou seja, a projeção apenas por utilizar. Eu acho isso um pouco perigoso. Não quero me tornar repetitivo, mas o primordial na peça de teatro, de um espetáculo, sempre vai ser o ator. Nós estamos aí na era dos musicais, né, os musicais importados da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de todo mundo, e nos musicais, com raridade, a gente percebe alguma coisa de projeção, que são grandes espetáculos. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção na utilização. Agora o nosso amigo, ator e diretor Jeffter Paulo, fez uma turnê na Argentina e foi a vários teatros e conversou com vários diretores argentinos, e o Jeffter perguntou como é que era a multimídia na Argentina. E todos foram unânimes: olha, essa moda já passou por aqui e não pegou. Bom, pode ser um modismo, pode ter vindo para ficar, mas eu acredito que a linguagem do teatro ainda é a linguagem do artesanato. É pé no chão, é raiz, é voz, é corpo, é emoção. Teatro é teatro, cinema é cinema, televisão é televisão, mas nós estamos de braços abertos e vamos ver como isso caminha. Que seja bem-vindo à projeção, que seja bem-vindo à multimídia. E às vezes você está fazendo uma apresentação e se o operador não apresentar aquela projeção na hora certa, vou falar uma expressão sula, caga tudo. Tá? Então, tem as suas facilidades, tem as suas vantagens, mas também tem o seu lado negativo. Porque se tivesse cenário, o ator trabalhava em cima do cenário, fazia um gracejo e administrava a cena em si. Agora com a multimídia não, porque ele tem a marcação, tem que olhar a câmera, tem que olhar a luz, tem que olhar o diretor que fica lá se olhando, entende? E enfim, é complicado, mas é uma complicação que passa a ser favorável. Entende? Nada é tão ruim, nada tão também nada tão ruim, mas acho que tem que ser a coisa dentro do parâmetro, seguindo a perfeição. Faça a coisa dentro do patamar que atenda a ambas as partes. Total. O teatro contemporâneo hoje, ele está cada vez mais se articulando com os outros veículos, como projeção de vídeo, como música incidental, como locução em off. Está o tempo todo cercado de sonoridade, né, de outros campos de informação. Por quê? Porque o teatro contemporâneo ele foi percebendo que a gente precisava aproximar o jovem para o teatro. A gente foi percebendo que só as pessoas de mais idade acompanhavam o teatro, ou então acompanhavam um teatro específico, um teatro comercial, com nomes famosos e tal. Então a gente foi pegar essa galera interessada em cinema, por exemplo.
Eu sou um ator que tem a minha formação principal é o teatro contemporâneo. Eu trabalho numa companhia chamada Os Desequilibrados desde o ano de 2001, ou seja, estou há 11 anos na companhia, dirigida pelo Ivan Sugahara. E o trabalho do grupo é totalmente voltado para essa investigação com a multimídia, justamente para trabalhar essa questão da recepção. Quer dizer, como o espectador ele consegue entrar hoje dentro de um espetáculo e se sentir tocado. Você tem que construir algum tipo de diálogo com a atualidade, o que está acontecendo. Então, cada vez mais o público está sendo levado e acostumado a ter uma relação com a imagem, com projeção, né? Então, por isso que o teatro contemporâneo hoje tem investigado muito sobre espetáculos com uma imagética muito forte, né? Uma explosão de imagens, de sentidos, né? Com várias informações, porque a globalização é isso, né? Houve uma aceleração. Então a gente absorve muito mais rápido as informações e o teatro é uma arte onde a pessoa vai digerindo, né? Vai degustando como um vinho. Então, como a gente foi aproximando o teatro dessas informações midiáticas, a gente foi ganhando dinâmica, aceleração, recorte de cenas mais fragmentadas, né? O teatro contemporâneo hoje tem apresentado espetáculos onde as cenas são extremamente fragmentadas e no final todos esses recortes apontam para um sentido total, que é do tema que o espetáculo se propõe. Que o teatro ele é uma arte por si só agregadora, né? O teatro ele é, não, na sua essência, colaborativo nas instâncias de trabalho e também agregadora de arte. Quer dizer, o teatro ele sempre agregou o som, né, a música, a poesia, a iluminação, né, a arte plástica. E agora, evidentemente, como a gente tem a mídia a digital, tudo isso também pode servir muito ao teatro. É claro que ainda, ou em algum momento, isso é tosco. Porque a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de troço, né? De tecnologia, porque para ajudar ou para contar a história, quer dizer, o teatro é uma arte que está ali, enfim, apoiando uma trajetória, né? Num espaço-tempo ali, né? Então, eu acho interessante, mas é preciso sempre saber, como tudo, utilizar de maneira que não se sobreponha ao teatro, que é uma arte efêmera, né? Eu acho importantíssimo, acho que a gente não pode tratar o teatro como uma coisa de época, como um negócio que tem que respeitar as tradições do passado. Eu acho que qualquer tipo de veículo para a arte, ele tem que ser renovado, ele tem que se aproveitar das novas tecnologias, das novas invenções, e com o teatro não pode ser diferente, né? Então eu estou particularmente experimentando um tipo de teatro diferente no musical Mágico de Oz, onde a gente tem essa possibilidade, né, de diferentes mídias. A gente tem uma tela de LED, a gente tem os próprios refletores, que não são aqueles refletores antigos, mas já os refletores novos, que tem movimento remoto. Então, para mim, é um motivo assim, de orgulho e de, ao mesmo tempo, de reconhecer de que é possível usar novas tecnologias e misturá-las à antiga tecnologia da emoção ao vivo, que essa realmente é insubstituível. Eu acho que é válido, inclusive como produtor, eu noto que os patrocinadores, antes da peça começar, eles gostam de vincular vídeos sobre as suas empresas e tal, e mesmo como uma opção estética, né, dentro do espetáculo, eu acho válido, acho que é um recurso bem contemporâneo, assim, mas acho importante ressaltar que a gente não esqueça de que a base do teatro, né, a sua magia, está na relação do ator com a plateia, né? Então o ator em cima de um tablado e falando um texto para a plateia. Essa é a base do teatro e por isso que ele sobrevive há tantos anos, né? O resto que veio vindo com o tempo, como iluminação, mesmo figurino, cenário, trilha sonora, são perfumarias, né? São coisas que vêm acrescentar
Então, por isso que eu acho que deve-se ter um certo rigor na utilização desses recursos de multimídia, até mesmo para valorizar a parte artesanal do teatro, né? O trabalho de quem confecciona o figurino, o cenário, né? Dá valor a essas coisas que você só encontra no teatro, que é a base artesanal, né? O aspecto artesanal do fazer teatral. Mas acho válido, acho que nos tempos modernos a gente lida com essas tecnologias, mas tomando cuidado e lembrando sempre, né, que a base mesmo do teatro é o ator e o seu público, essa relação. Então eu espero que a resposta tenha sido útil, desejo boa sorte, um abraço e merda. É claro que a essência do teatro é o ator, o autor, né? O texto e a interpretação. Mas em algumas peças como essa, você pode usar com sensibilidade, como fez o nosso diretor, Ernesto Piccolo, para trazer uma certa lembrança durante o correr da peça daquilo que está sendo tratado. Então, fotografias minhas na infância, fotografias minhas fazendo um filme, outras coisas, aquilo enriquece a narrativa, porque ela não entra de uma forma violenta para agredir, para ficar em cima do texto, ou além do que está sendo dito. Ela entra para quase que para estar como uma lembrança lá atrás. A iluminação continua, a coisa é tênue lá atrás, não é uma imagem agressiva. Então, a beleza da imagem, quando serve a dramaturgia, eu acho maravilhoso poder fazer. Acho que para esse espetáculo contribui muito, porque como eu digo na peça, eu tenho 76 anos de idade e 60 de ofício, quer dizer, durante 60 anos eu me dividi entre o palco, o cinema, a televisão, e isso é a gente poder mostrar no espetáculo que eu falo dessa trajetória. Então acho que quando ela é bem aplicada e quando ela tem um sentido, ela é ótima. Entende? Assim como o som que um dia entrou no teatro. Aliás, introduzido por Dulcina de Moraes, que introduziu a primeira sonoplastia no Brasil. E assim agora foi a imagem e outras coisas virão também.